Olá, olá, amigas, bem-vindo ao canal A Ideia Ter uma Ideia, ainda um oferecimento de SBT, Isolamento Social para o bem de todos nós, ainda, mas logo menos se Deus quiser, na hora certa, passará a ser um oferecimento de ABTM. Abraço e beijo de todo mundo, mas espera aí, segura a onda, segura a peruca. Por enquanto, continuamos assim, né? A vida é a arte dos encontros, embora haja tantos desencontros. Vinícius de Moraes. Ética tem a ver com filosofia, moral, política, cidadania. Parece que é um assunto, que esses assuntos aí estão todos um dentro do outro. É mais ou menos isso, Mas ética é um assunto muito estudado, né, pelos mais diversos pensadores consagrados da história da humanidade, né? Material sobre esse assunto não falta, né? É um assunto enroscado, amplo, rico, permeia o nosso cotidiano, né? Quase que inexoravelmente, inevitavelmente. Portanto, eu não tenho a pretensão de, em 2, 3 vídeos curtinhos, falar tudo sobre ética, né? Beira aí a impossibilidade. Não porque o meu repertório não dá conta disso. Não me autoriza a ir tão longe assim, né? E a ideia é falar algo que possa, sobre ética, né, que possa fazer parte do nosso cotidiano, né, que seja prático, né, da nossa vida de animal social. Lembra Aristóteles, perspectiva de Aristóteles, que somos animais sociais porque precisamos de coisas e pessoas para atingir a nossa plenitude? Lembra? Então, por que ética? Porque eu acho que o momento é apropriado, tá? Ética tem a ver com política, pelo menos com parte dela, né? Tem a ver com moral, tem a ver com convivência, todos nós convivemos, vida social, né? Logo menos teremos umas eleições municipais, né? Que eu já disse que, pelo menos do meu ponto de vista, são as mais importantes, né? E que é apenas uma parte da política, né? Mas a política é muito mais do que só participar das eleições, né? E ética e política estão imbricadas, né? Assim como moral, cidadania, né? É um balaio de gato aí. Mas o que é ética? O que é ética? Ética, até pouco tempo atrás, sei lá, uns 30 anos, né? Circulava apenas nos meios acadêmicos, né? Mas agora, hoje, por toda a sociedade, né? Todas pessoas falando sobre ética, né? Empregada por todos nós, e não rara com significados diferentes, de maneiras diferentes, e às vezes com significados que não tem nada a ver com a etimologia, né? Com a origem da palavra, né? É quase que um sequestro semântico, né? Alguns exemplos aqui do emprego da palavra ética, né? Vamos agir dentro da ética, sem dizer do que se trata. O que é agir dentro da ética, né? Fulano agiu eticamente, mas o que é agir eticamente? O que ele fez para ser ético, né? Ou então dar o mesmo significado da palavra moral e ética. É comum acontecer isso, né? Até porque está bem próximo, nós vamos ver aqui, né? Aquele cara agiu na moral, e de repente pode ser que ele tenha, das circunstâncias, que ele agiu eticamente. Então, tem muita coisa aí que não explica muito bem o que é ética, né? Achar que ética é uma tabela, um receituário que pode ser escrito, né? Isso pode fazer, isso não pode fazer, ou então não raro nos conselhos de ética das empresas, né? Tratarem de valores como se fosse ética, são coisas diferentes. Valores são valores, ética é ética. Não é o assunto que vamos falar aqui, de valores, né? E o Conselho de Ética do Senado? Nesse episódio aí do senador Chico Rodrigues, do Dinheiro na Cueca, e ele faz parte do Conselho de Ética do Senado, ou fazia, né?
Mas o que espanta mais é a reação do presidente do Senado, né, que sugere o afastamento por 90 ou 121 dias, não sei, né? Então fica aqui a pergunta, o que é ética para o Senado, né? Vamos deixar bem claro que aqui não importa partido, ideologia, nada. O que conta mesmo é o comportamento de um senador da República que, pelo menos pelo que nós sabemos, deveria ter a indignação de todos nós, né? O espanta mesmo é o ato, a reação do Senado e do presidente do Senado, inclusive da própria classe política e da sociedade, né? Usar máscara, quando não é obrigatório, é uma atitude ética. Pode ser uma atitude ética. É o que dizem. Portanto, não usá-las porque não é obrigatório é antiético, né? Lembrando que o uso da máscara tem por finalidade proteger o outro, tá? Então, ética é coisa para grego mesmo, né? Isso começou lá atrás, é um ramo da filosofia, né? Foram os gregos que inventaram essa palavra, e quando eles inventaram essa palavra, nossa querida língua portuguesa sequer existia, né? Aliás, a língua portuguesa é tudo de bom, é bonita, é prática, é lógica, é sonora, né? Dá para explicar quase tudo, dá gosto saber falar português até com os nossos erros e vícios de linguagem, né? E fica um alerta aqui, né, na procura sobre o significado de ética, da etimologia, né? Poderemos encontrar diferentes significados dependendo da fonte, dicionários, o Google Tradutor, né? Isso se deve ao fato de que a palavra tem origem no grego antigo, né? Que não é exatamente como o grego falado hoje, né? Falado e escrito hoje, né? Isso aconteceu também na tradução do livro O Príncipe, de Niccolo Maquiavel, que foi lá em 1523, né? E não deve ter sido só com esse livro, mas isso aconteceu, que então nem havia Itália naquela época, né? A Itália que conhecemos hoje foi em Florença, né? Não é o país que nós conhecemos hoje. Provavelmente a língua também tem lá suas diferenças, é um grande desafio para todos os tradutores que têm que conhecer línguas e também história, né? Ética vem do grego, de ethos, com E, com um acentinho agudo, T-H-O-S, ou éticos, T-H-K-O-S, éticos, né? Que eu vou ler aqui. Significa modo de ser, costumes, conjunto de valores que orienta o comportamento do homem em relação aos outros homens, na sociedade em que vive, garantindo o outro sim, o bem-estar social, ou seja, a ética é a forma como o homem deve se comportar no seu meio social, aquele que tem caráter, né? E muitas vezes, como eu já disse, a ética se confunde com a moral, então vamos ver o que é moral. Moral, diferentemente de ética, vem do latim, da palavra mores, ou morales, nada a ver com Evo Morales, né? Que tem como significado tudo que é relativo aos costumes, agir em conformidade com os costumes. Vamos tentar aqui começar a diferenciar o que é ética e o que é moral, né? Podemos escrever, então, que moral são as normas de conduta de uma sociedade para permitir um equilíbrio entre os anseios individuais e os interesses da sociedade. Por isso o termo conduta moral, que é a orientação para os atos segundo os valores descritos pela sociedade, ou seja, agir conforme os valores estabelecidos pela sociedade, aquilo que a sociedade espera que você faça, né? Estar em conformidade com esses valores. E a moral tem como propósito estabelecer um convívio social de acordo com o que é bem quisto pela sociedade. Isso tudo aqui foi, esse pedacinho aqui é o que está escrito nos livros aí, né? A configuração da ética é solucionar conflitos de interesse, conflitos, né?
baseado em argumentos universais. Isso é muito importante. É preciso ter conhecimento, é preciso ter uma atividade, escolaridade, atividade intelectual para se falar de ética, para construir a ética, né? A ética tem seu impasse, pois o que é considerado ética para alguns, para um determinado grupo, não é necessariamente para outro. Então aí vem o grande dilema, a grande angústia, que é escolher os valores, né? Dá um exemplinho aqui, simples. Decidir entre mais ciclovias ou mais faixas de rolagem, pista de rolagem para carro, né? Aqui a gente se depara com expectativas excludentes entre si, né? Ou seja, alguns querem mais ciclovia, outros querem mais faixa para aliviar o trânsito. Isso pode ser faixa exclusiva para ônibus, para ciclovias, etc. Né? E simplificando, a moral é a prática de uma ética. Para a gente entender, moral é praticar o que foi estabelecido na ética. A ética é o princípio e a moral é a prática, né? Então a ética representa reflexão, enquanto a moral nos mostra o resultado das nossas atitudes, né? Ética é escolher os valores que queremos para conviver, né? Moral, eu comigo mesmo, né? Se conjuga na primeira pessoa do singular. Eu decido o que fazer com base nos meus princípios, nos meus valores, no meu caráter, né? E eu tenho total liberdade para escolher. Liberdade é condição da moral, né? Não há repressão, não há radares, pardaizinhos, aquela plaquinha ridícula. Sorria que você está sendo filmado. Então, dada a situação, você decide, então, se vai satisfazer seus apetites sem levar em consideração o bem-estar do outro, ou o contrário, né? Então, agir livremente é condição da moral, né? Então, a moral é uma reflexão do eu com o eu sobre o que eu estou fazendo, né? Vamos dar um exemplo de ato moral. Vou dar um exemplo clássico de jornaleiro na Europa, né? As pessoas que vão para a Europa dizem que não raro você encontra em alguns países jornaleiro, a banquinha de jornal lá, não tem ninguém lá dentro, não tem câmera filmando, não tem guarda, não tem nada, então você passa, pega o jornal, paga, você faz o troco e vai embora sabendo que não tem ninguém te vigiando, né? Ou então você vai lá, pega o jornal, pega a revista, pega o dinheiro, pega o troco, pega uma bala e vai embora. Essa é uma situação. Limites de velocidade, né? Respeitá-los ou não, né? É muito devagar, é raro aqui na hora de calcular. Seu Waze está ligado lá, não tem radar, tá liberado, mete o pau na jaca aí, de boa. Então você vai decidir consigo mesmo, né? Se você decide ou respeitar o limite, que é o que a sociedade espera de você, ou atender o seu apetite, que é a pressa, né? Estou com pressa, estou atrasado, né? Colocando em risco a sua integridade e a integridade dos outros. É só um exemplo simples, mas eu acho que ilustra bem, né? Quando alguma autoridade, eu vi isso em algum lugar, ouvi, um prefeito diz, por exemplo, prefeito, coloquei radares para moralizar o trânsito. Meu amigo, atitude moral aqui é uma impossibilidade porque não existe liberdade. Há sim repressão, multa, pontos na carteira, né? Enfim. E na falta da moral, a ética se faz presente, né? Quanto menos agimos moralmente, mais necessário temos que lançar a mão da ética, né? E uma das possíveis definições de ética, entre tantas outras, é utilizada no cotidiano, nos livros, né? Eu gosto muito de uma definição proposta pelos professores Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella, e se eu não estou enganado, é num livro deles, que eu não tenho aqui agora, que é Ética e Vergonha na Cara. Eu gostei desse termo vergonha na cara, que remete a uma coisa mais agressiva, mas não é nada disso. Lá na frente nós vamos falar sobre isso, né? E aqui vai a definição deles. Abre aspas, né?
Ética é uma atividade intelectiva compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Eu vou repetir aqui. Ética é uma atividade intelectiva compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Fecha as aspas. Eu não sei se são exatamente essas palavras, mas a ideia é essa. Isso implica que a vida pode ser melhor e nada precisa ser como é, né? E depende de nós querermos melhorar, né? Veja bem que é uma atividade intelectiva, isso é muito importante, né? Nós, diferentemente dos animais, que são regidos pela sua própria natureza, já vem pronto de fábrica, já tem tudo que eles precisam para viver, né? Eles não inventam, não pensam, né? Eles têm tudo que eles precisam para viver, segundo o Rousseau, né? Ou se vocês preferirem, leiam o episódio na mitologia, o Epimeteu e o Prometeu fabricando humanos e animais, né? Na mitologia. No nosso caso, a natureza não dá conta, nós temos que transcender, nós temos que ir além, né? E na construção da ética, é preciso duas coisas. É preciso respeito com o que foi combinado, nós combinamos assim, então vai ser assim, tem que respeitar. E liberdade para poder escolher, para participar dessa escolha, né? É assim aqui termina esse vídeo, né? Tem mais. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre ética na prática, né, na vida real, inclusive fatos que estão acontecendo agora no mundo, né, ligado com a ética, né. Então, eu proponho aqui o pensamento do dia. Pensamento. A forma como dirigimos nas ruas e nas estradas, nas vias públicas, revela em grande medida nossas atitudes éticas ou moral. Será mesmo? Muito obrigado, seja feliz, seja ético. Até a próxima. Vou dar a volta para desligar.